nosso verdadeiro plano de vida. É nesse plano que a igreja, nesse plano, nesse patamar que nós nos encontramos quando nós professamos a nossa fé em Jesus. É nesse patamar de vida, de existência, de vida espiritual que nós nos encontramos quando nós estamos com a nossa vida confiada, ancorada, abalizada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que eu louvo o nome do Senhor, porque a primeira palavra do apóstolo nessa parte da Bíblia é: que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós? Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, glória ao nome do Senhor. É muito mais do que dizer se Deus está conosco. Aqui não está dizendo que Deus está conosco. Deus está dizendo que Deus é conosco. É um estado de permanência contínua. É um estado de presença num nível que nós mesmos não conseguimos imaginar. E é por isso que nós temos que nos apegar a essa realidade. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, você tem que confiar que Deus é por você. Louvado seja Deus. Deus está com você e isso é uma verdade. Mas muito mais verdadeiro é a verdade de que Deus é com você. Aleluia. Salmos 46 nos diz assim: porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam pela sua braveza. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Louvado seja Deus. Os reinos se moveram e as nações se embraveceram, mas ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. E isso tudo é o efeito do começo do Salmo, que diz assim: porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo aí? Você consegue sentir a confiança dessa palavra na tua vida? Você consegue sentir o peso dessa verdade na tua vida? Se Deus é contigo, então para que temer? Se Deus é contigo, nós estamos prontos para enfrentar as frustrações. Se Deus é contigo, então você está pronto para enfrentar os dilemas da vida. Se Deus é contigo, então você é indestrutível. Nós, sozinhos, nós somos falidos, solitários, nós somos fracassados, mas quando Deus é conosco, nós podemos contar verdadeiramente a vitória. E aqui está dizendo, que diremos, pois, a estas coisas. Que coisa? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas a grande premissa, o grande ponto de partida da questão aqui é: se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Aleluia. Se Deus é por nós. Creia que Deus é contigo na tua luta. Creia que Deus é contigo na tua peleja. Creia que Deus é contigo nas tuas circunstâncias. E a nossa circunstância, às vezes, aos olhos humanos, são totalmente desfavoráveis. A nossa circunstância, às vezes, perante os olhos humanos, são desfavoráveis. Muitas vezes diante do impossível, muitas vezes diante da derrota, muitas vezes diante do fracasso, muitas vezes da circunstância da adversidade, daquilo que nós não temos controle. Mas a palavra de Deus continua ecoando em nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Há inimigo? Talvez tenha alguém que não goste de você. Talvez tenha alguém que queira
queira o teu mal. Talvez tenha alguém que queira a tua desgraça. Nós vivemos num mundo cruel. Nós vivemos diante de uma realidade complicada. Não é assim? Numa selvageria. A natureza humana. Só que está dizendo, quem será contra nós? Quem que vai ser contra você? Se Deus é contigo. Aleluia. Quem é? Mesmo tentando fazer o mal contra você. A Bíblia diz que Deus era com José. E não impediu José de cair num buraco, de ser jogado pelos próprios irmãos num poço. E Deus era com ele. E às vezes a gente pode dizer, se Deus é comigo do jeito que o senhor está falando aí, por que Deus está permitindo eu passar pelo que eu estou passando? Não permitiu José cair num buraco, ser jogado num buraco pelos próprios irmãos? E a Bíblia diz recidivamente que Deus era com José. Deus era com Daniel. E Daniel, mesmo Deus sendo com ele, foi jogado por meio de uma conspiração dos seus pares ali no estado da Babilônia, foi jogado na cova dos leões. E Deus era com ele. Então o fato de Deus ser conosco não nos imuniza de passarmos por situações, por tristezas, por reveses, por lágrimas. Mas a grande verdade é que Deus é conosco. E é pelo fato de Deus ser conosco que nós podemos levantar a cabeça, que nós podemos encher o nosso coração do Espírito Santo, que nós podemos nos arvorar diante das adversidades, porque o Senhor tem caminhos que para nós é confuso, porque nós temos uma mentalidade muito presa às circunstâncias, aos momentos, e muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. E por não entender, muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, desatinados, mas nós precisamos confiar no que está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja de Deus tem 2000 anos de história. 2000 anos de história. E a história da igreja, a história do cristianismo, não é história em cima de vento, que caminhou de vento em popa. Não. O cristianismo já foi perseguido, criminalizado, proibido. Todo quanto é tipo de situação contrária à obra de Deus já enfrentou ao longo do tempo. E eu não sei nada do que tem para vir no futuro. E vou dizer uma coisa para você, nem estou muito preocupado, porque quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus já fez, quando eu olho para trás e vejo todas as provisões de Deus, quando eu olho para trás e vejo todos os socorros de Deus, quando eu olho para trás e vejo todas as obras que Deus fez maravilhosamente, irmão, louvado seja Deus, aquele que operou é o que vai continuar dando vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Meu Deus do céu. É só nós confiarmos, louvado seja Deus, e não muitas vezes nos deixarmos abater, nos deixarmos diminuir, achar que é o fim do mundo. Não tem nada disso não. Nós estamos firmes como aroeira, nós estamos firmes como vergalhão, nós somos árvores plantadas pelo Senhor. A nossa vida tem um propósito diante de Deus. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor, independente de qualquer circunstância. Nós somos árvores frutíferas diante de Deus, e nós estamos aqui para dar fruto para o Senhor. Nossa missão é ganhar almas para o Senhor, nossa missão é pregar o Evangelho, é engrandecer o nome do Senhor, é congregar em comunhão na presença do Senhor e glorificar o seu nome, e o Espírito do Senhor está conosco para nos dar vitória. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Se Deus é por nós, você pode responder aí, se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Deus poderia ter privilegiado o seu filho. Diz o Santo Agostinho que Deus teve o único filho que nunca pecou, mas não teve nenhum filho que nunca sofreu. Teve apenas um único filho que nunca pecou, mas não teve nenhum que nunca sofreu. E a Bíblia está dizendo, Deus podia tratar o filho
o filho dele como um príncipe mimado, como um príncipe herdeiro, esses riquinhos herdeiros, que é poupado de tudo de todas as circunstâncias. Mas não, a Bíblia diz que nem o seu próprio filho poupou. Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo seguinte é: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Irmão, você pode ver que tudo que existe de bom é fruto de um sacrifício. Tudo que existe de bom é fruto de um sacrifício de alguém que veio antes de nós. Louvado seja Deus. Se você hoje mora numa casa e os teus filhos estão lá morando debaixo daquele teto, ele não tem nem ideia do trabalho, da luta, do sofrimento que você teve para poder levantar aquela casa. E eles moram lá tranquilo, e às vezes nem imagina que aquilo é fruto de trabalho, fruto de suor, fruto de renúncia, fruto de economia. Muitas vezes você comeu ovo com farinha para ter o que ter, e em determinados momentos da tua vida comeu ovo com farinha e não teve oportunidade de comer carne. Sabe para quê? Para que um filho teu pudesse comer carne hoje, para que um filho teu pudesse estudar. Talvez você não teve estudo, trabalhou dia e noite. Tudo que existe de bom é fruto de um sacrifício. Sacrifício de alguém que veio antes e que fez o serviço. Às vezes eu fico andando por essas rodovias, você anda aqui pela rodovia dos Bandeirantes, né? Anda aquela rodovia espaçosa, bonita, organizada, tudo bonitinho. Alguém que fez. Alguém que fez. Nós estamos aqui, ó. Enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, aqui tem água encanada que está chegando direitinho nos bebedouros, tem alguém cuidando das bombas lá, fazendo turno. Enquanto nós estamos no domingo aqui, tem alguém fazendo plantão lá, numa central lá de suprimento. Alguém trabalhando numa central, numa subestação elétrica para não deixar faltar energia para ninguém. Ou seja, alguém está fazendo um sacrifício para que eu possa estar aqui. E a Bíblia está dizendo assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele continua: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. A dádiva da graça de Deus que enche os nossos corações. A dádiva da graça de Deus que renova as nossas almas. Por isso que nós precisamos aprender a dar valor nas coisas de Deus. Precisamos aprender a dar valor na igreja do Senhor. Porque isso aqui é fruto de sacrifício. Jesus verteu o sangue dele na cruz. Jesus verteu o sangue dele naquela cruz horrenda. Jesus morreu em meu lugar e também no teu lugar. Porque Deus não poupou o Filho dele. Para nós podermos ter comunhão com Deus, para nós podermos ter acesso a Deus, para nós podermos ter salvação em Deus, para nós termos essa confiança, dessa vitória de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos o quê? Nós temos a palavra que diz, isso tem uma causa, foi porque Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós. Louvado seja Deus. Aí ele fala assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Se por você Deus deu o filho dele, que era o que ele tinha de mais caro, o resto, você já percebeu? O resto, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Irmãos, o principal Deus fez na cruz. O resto, Deus vai te dar. Eu tenho certeza que nós não estamos passando, nós não estamos aqui em vão. As nossas orações não são vazias. O seu jejum não é vazio. Sua dedicação a Deus não é vazio. Tua contribuição não é vazia. O que você está fazendo aqui para Deus não é em vão. Você está achando que o que você faz aqui para Deus é em vão? Não é, não senhor, não senhora. Preste atenção no que eu te digo diante de Deus, pela graça do Senhor. Se Ele deu Jesus, se Ele não poupou Jesus, se Ele não economizou Jesus, se Ele não falou, não, peraí, todo mundo pode sofrer menos o meu filho. Não, Ele foi e entregou o próprio filho, por mim e por você. Se Ele for capaz de dar Jesus por mim e por você, que dirá as outras coisas dessa vida? Qual é o teu sonho? O que é que você deseja? Ah, pastor, eu ainda não tenho a minha casa própria. Ah, pastor, a minha família ainda não está do jeito que eu sempre sonhei. Pastor,
eu tenho um sonho de fazer aquela faculdade. Pastor, eu tenho o desejo de comprar aquele carro. Pastor, eu tenho desejo de ver meu filho na igreja. Pastor, eu tenho vontade de ver o meu marido na presença do Senhor. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Deus vai mostrar para você e vai fazer você entender que sempre vale a pena servir a Ele. Sempre vale a pena servir a Ele. Sempre vale a pena. Irmão, Deus tem saída para tudo. Deus tem sempre uma saída para tudo. Como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. O maior problema da humanidade sempre foi o pecado. E Deus falou assim, eu tenho um remédio para o pecado. Vou entregar o meu filho para morrer na cruz e verter o seu sangue. Esse é o remédio para solucionar o pecado. E o resto também, juntamente com ele, eu vou entregar tudo. Louvado seja Deus. É por isso que nós temos a bênção do Senhor. É por isso que você tem a bênção de Deus. Você está aqui na casa do Senhor e Deus está operando na tua vida. Deus está operando na tua família. Deus está operando nos teus filhos. Deus está operando nos seus sonhos. Deus está operando no seu trabalho. Deus está operando, Deus cuida de você. Aleluia! E você não pode abrir mão dessa verdade. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Preste atenção, aqui tem uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de querer legislar. Se ele está dizendo que ele vai fazer tudo, que ele deu o seu filho, que também juntamente com ele vai dar todas as coisas, aí ele falou assim, e quem que vai atentar contra um filho de Deus? É Deus quem justifica. Entenda uma coisa, irmão. Deus é o teu advogado. Deus é o que está do teu lado, Ele é o que te justifica. É isso aí, Ele te justifica. Agora, enquanto você tentar provar que você está certo, enquanto você provar que você é vítima, você tentar provar que você tem razão, você tentar provar que você está por cima, fala, não, mas peraí, eu tenho razão. Aí você tira da mão de Deus e assume o controle da tua própria mão. Confia no Senhor, confia no que Deus fez na cruz do Calvário. O mais difícil quem fez foi Ele. Às vezes a gente trabalha, se estressa, gasta toda a nossa energia em cima de alguma coisa, mas na verdade a vitória está com Ele. O teu sucesso está com Ele. Você tem que perguntar para Ele, Senhor, o que é que o Senhor quer? Está dizendo, quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Para de querer se justificar. Para de querer legislar em causa própria. Para de querer puxar a brasa para o lado da sua sardinha. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer do jeito dEle. Deixa Deus pôr a mão nesse negócio. Irmãos, nós agimos aqui pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Nós não agimos baseado numa forma de pensar. Não é forma de pensar, não. A fé não é um método de pensamento. A fé não é uma força de atração magnética por meio de pensamento, não. A fé é um firme fundamento. Ou seja, fundamento do quê? Fundamento dos testemunhos. Testemunho do quê? Do Deus que age na história, do Deus que já operou maravilha. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a fé embasa o futuro baseado no que Deus já fez no passado. Deus não operou na vida do Abraão? Deus não operou na vida do Jacó? Deus não operou na vida do Isaac? Deus não operou na vida da Maria? Deus não operou na tua vida? Deus não operou na vida da igreja? Quantas histórias de fé a gente já ouviu aqui na igreja? Quantas histórias de fé eu já ouvi aqui de vocês? Quantas histórias eu já fiquei sabendo do que Deus fez, que era impossível? Por isso que a fé é o firme fundamento em cima do que Ele fez. Então creia, louvado seja Deus. Creia que Deus vai fazer e pare de se justificar. Guarde a tua energia para comemorar a vitória que Deus vai te dar. Você não precisa se explicar para ninguém. Ninguém tem direito de te julgar.
ninguém tem direito de te inquirir, ninguém tem direito de te arguir, ninguém tem direito de cobrar nada. Você está na presença do Senhor, nós devemos satisfação a Deus. A nossa consciência tem que estar limpa e tranquila diante de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é perfeito, está isento de errar. Vez por outra a gente erra, por palavra, por ato, por pensamento, mas nós levamos todos os nossos erros diante do altar do Senhor, para que Ele, pelo sangue do seu Filho, nos justifique e nos torne limpo como a neve. E daí, irmão, e daí para frente é só vitória. Vocês estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? É possível existir alguma coisa que nos isole do amor de Cristo? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta está aqui: quem nos separará do amor de Jesus? O que pode te separar do amor de Deus? A raiva do diabo é essa. Não tem nada que possa acontecer. A indignação do inimigo contra você é essa. É que apesar de tudo, você continua sendo alvo desse inexplicável amor. Está aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Irmão, às vezes a tribulação vem. A tribulação vem. Aí na hora da tribulação, o inimigo fala assim: está vendo? Está vendo por que você está passando por isso? É porque Deus não te ama. Aí você fala assim: não, eu estou passando por isso é porque Deus me ama. Não é porque Deus não te ama, é justamente porque Deus te ama. Ah, por que aconteceu tudo que aconteceu? Porque Deus te ama. E se você entender que Deus te ama, o sofrimento, ao invés de te distanciar da graça, o sofrimento vai fazer você chegar mais pertinho ainda de Jesus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não vivo sem o Senhor. O Senhor sabe que eu não consigo viver sem a Tua presença. Porque assim, tem pessoas que por causa da tribulação não aguenta e se afasta. Mas é porque ela não entendeu o amor de Deus. O amor de Deus não nos afasta, Ele nos atrai para Ele. A pergunta é essa: quem nos separará do amor de Deus? Vou colocar tribulação nele, vou colocar tribulação nela. E aí eu quero ver ele chegar na igreja, ou ela, e dar glória a Deus. Aí o crente chega na presença de Deus sofrendo. Às vezes não tem nenhum motivo para dar um glória. Às vezes nem ele mesmo tem vontade de dar glória. Aí o Espírito Santo mexe lá dentro dele. Aí o inimigo que falou: eu quero ver, eu coloquei tribulação na vida dele, quero ver ele dar um glória, daqui a pouco ele dá um glória. Glória a Deus. Está aqui, ó. A angústia vai impedir nós de sentir o amor de Deus? Não, a angústia não impede. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Você é mais do que vencedor, minha irmã. Porque a nossa vitória está na cruz do Calvário. E Jesus venceu naquela cruz. Triunfou naquela cruz por mim e por você. E isso muda tudo em nós. Porque às vezes a gente sente
desprezado, abandonado, angustiado, atribulado. Mas está dizendo aqui, ó, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. O amor de Deus, o que é que faz alguém? O que motiva alguém? O que motiva a pessoa? Você já viu o jeito que uma mãe cuida de um filho? Você acha que uma mãe cuida de um filho por causa da obrigação que ela tem de fazer? Ah, se fosse pela obrigação. Você acha que se você for servir a Deus pela obrigação, você não serve. Por isso que a lei jamais consegue fazer com que a gente entre na presença de Deus. A lei só serve para dizer o que é certo ou errado. A lei fala assim: isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas fazer o certo ou fazer o errado vai depender do quê? Do amor. Fala, não vou fazer tal coisa, por quê? Porque eu amo meu Deus. Se o amor de Deus não operar, se você não sentir o amor de Deus e não fizer, eu vou colaborar na igreja, eu vou passar a contribuir na igreja com o meu dízimo. Se não for pelo amor, você jamais vai fazer. Porque se você for fazer pela obrigação, por qualquer outro motivo, vou fazer porque precisa, está precisando, também você não vai fazer. Nem pela necessidade você vai fazer. Sabe por quê? Porque a única coisa que motiva a gente é o amor. O fruto do amor em nosso coração. É por isso que a Bíblia diz no livro de Gálatas: porque o fruto do Espírito é amor. Tem 9, mas ele começa, o fruto do Espírito é amor. Começa com amor. Porque se não começar com amor, não vai terminar com a temperança, com a mansidão lá no final. Se não começar com amor, não vai terminar. Sabe por quê? Que dentro desse assunto que eu falei aqui, quem tem dinheiro sobrando? Se você for esperar sobrar para fazer alguma coisa, você não vai fazer nunca. Mas o amor, ele opera de uma forma maravilhosa, especial. A matemática do amor não é a matemática do que sobra. A matemática do amor não é uma matemática racional. Nós não somos levados por uma matemática racional. Está dizendo, pelo amor do Senhor, nós somos levados como ovelha, nós somos levados à morte, como ovelha, ao matadouro todos os dias. Você quer servir a Deus? Ame ao Senhor. Ame a Deus. Ame a Deus. Ame o teu Deus. Não deixe que nada abale esse teu amor. Ame ao Senhor de todo o teu coração. E você vai ver as coisas mudarem para você. Sirva por amor. Faça por amor. É o amor que move. Por que você faz o que faz? Porque eu conheci um dia o amor de Deus e Ele mudou a minha história. E é só assim que Ele diz, depois disso, a tribulação, a angústia, o perigo, a morte, a espada. Ele fala, aí depois ele fala, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o amor sempre vai vencer. O amor sempre vai vencer. O amor de Deus no teu coração vai vencer. Eu profetizo isso na tua vida em nome do Senhor. O amor de Deus em nossos corações vai vencer. O amor que você tem a Deus. O amor vai vencer o ódio. O amor vai vencer toda circunstância. O amor vai quebrar todas as barreiras. O amor é insuperável. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus, nem as muitas águas podem afogá-lo. E nada pode extingui-lo, nada pode matá-lo, porque ele é mais forte do que a própria morte. Amém?